O maior motivo que faz com que um arquiteto, um designer ou um engenheiro esteja pagando para trabalhar, e quando eu falo pagando para trabalhar, gente, eu tô falando de você estar provavelmente trabalhando muitas horas e você não está recebendo por isso. E qual que é o fator, né? Qual que é o termômetro para isso? Você trabalha muitas horas e você não cresce financeiramente, a sua vida não melhora, você não consegue abrir seu espaço físico, se é o seu sonho, você não consegue contratar pessoas, você tá lá, sempre sozinho, né? Trabalhando até de madrugada para dar conta, nunca vence, o desgaste aumenta cada vez mais, a frustração fica cada vez maior, até que você talvez já esteja nesse momento, eu já estive nesse momento, por isso que eu falo isso com propriedade, em que você simplesmente se questiona, será que vale a pena continuar? Será que essa carreira é para mim? Né? Será que é isso que eu quero para minha vida? Meu Deus, é tão cansativo, é tão trabalhoso, é tantas horas, é tanta insegurança, é tanta incerteza do dia de amanhã. Né? Então a gente tem que ter muita clareza, gente, dos nossos custos, de quanto custa para eu fazer um projeto. Sim, porque nós trabalhamos por hora, né? Nós não trabalhamos por metro quadrado. Quem inventou isso está completamente equivocado. Por quê? Porque nós temos tantas horas no nosso dia e nós desenhamos tantas horas no dia. Ou visitamos a obra durante tantas horas no dia. A conta não fecha por metro quadrado. Ela não fecha. E aí você não tem a menor noção de quanto você está ganhando, do quanto isso é lucro, do quanto isso está certo, do quanto de fato sobrou nesse projeto. Porque a vida começa a virar uma bola de neve. Eu tenho que ter cada vez mais para suprir a necessidade do mês seguinte, a conta que está chegando, o boleto que está vindo. E aí, quando é que acontece aquele momento que sobra? Né? Nossa, agora eu posso criar a minha reserva de emergência. O que é minha reserva de emergência? É aquele dinheirinho lá que a gente deixa no banco, rendendo, para caso algum mês eu não feche nenhum projeto, eu tenho uma reserva. Né? Se você não souber os custos que você tem, se você não começar a cobrar por hora, por horas trabalhadas, se você não tiver isso planilhado, se você não começar a anotar as horas que você gasta para fazer um projeto, dificilmente você vai acontecer de um dia você ter lucro, de sobrar. Não vai sobrar, nunca vai sobrar. Porque você não tem controle de nada. Né? Outro ponto também que acontece muito relacionado a isso é ter uma conta no banco só. Uma conta para receber do cliente e uma conta para pagar as despesas pessoais. Aí acontece o quê? Meu Deus, acabou o dinheiro, recebi do cliente semana passada, não tenho mais nada na conta. Para onde é que foi esse dinheiro? Gastei tudo, meu Deus, e agora tenho um projeto inteiro para entregar e eu já recebi tudo. E eu já gastei tudo que eu recebi. Né? Quem já passou por isso? Isso acontece por quê? Porque você não está separando a sua vida pessoal da sua vida do escritório. Por mais que você seja uma eu presa, né? Você trabalhe totalmente sozinho, você precisa separar. E quando eu falo de você saber cobrar e ter controle dos seus gastos, dos seus custos, das suas receitas, é a mesma coisa que você hoje trabalhar em um emprego qualquer, você receber aí, sei lá, 3 mil reais, e aí você só vai gastando. Vai no mercado, vai no restaurante, vai na loja, vai nisso, vai naquilo.
e você não anota nada, você não tem controle de nada, você não sabe quanto que foi a luz, não sabe quanto que foi a água, não sabe quanto gastou de gasolina, você só vai gastando, gastando, gastando. Não dá a sensação de que o dinheiro acabou e o dinheiro acaba de fato e você não sabe para onde é que ele foi? Da mesma forma que acontece quando eu não tenho conhecimento sobre quanto que eu estou cobrando o projeto. Né? E aí muita gente, por exemplo, vai cobrar um acompanhamento, né? E aí, primeiro, não tem ideia de quanto custa a sua hora de trabalho. Não tem a menor noção. Aí pensa assim, acho que eu vou cobrar pelas fases da lua, vou cobrar pela cara do cliente, né? Vou cobrar porque eu acho que deve ser tanto. E aí você vai lá, por exemplo, e cobra R$200 a visita na obra. Vamos considerar aqui que esses R$200 estão dentro de um custo legal, tem lucratividade, tá? Vamos usar isso como exemplo. Então, os R$200 foi cobrado da maneira certa. Aí, mas você não sabe, tá? Assim, deu certo, né? Acabou que deu certo. Aí o cliente chega pra você e fala assim: ai, fulano, mas quem sabe você cobra 150? Ai, só R$50 de desconto. Não dá pra você fazer por R$150 a visita. Eu vou fechar 10 visitas com você. Aí você faz o quê? Você vai lá e fecha a R$150. Só que a sua hora, né? Se você for lá calcular despesas fixas, dividir pelos dias da semana, pelas horas no mês que você trabalha, tudo mais, a sua hora custa, sei lá, 140. Para você ganhar o seu prolabore, né, certinho. Aí você colocou lá, sobrou R$10 pro lucro. Só que nesse 140 do seu custo, não está incluído, por exemplo, o deslocamento que você vai até a obra e vai voltar. Gasolina, né, manutenção do carro. Aí você vai lá e aceita os 150. O que vai acontecer? Você vai achar que você fechou, uau, fechei um pacote com o cliente, deu R$1.500 de visitas, tô bem, né? Fechei um acompanhamento legal, só que você tá pagando para trabalhar e não sabe. Por quê? Porque só para você levantar a bunda da cadeira e sair e entrar no carro já custou 140. Vai ter mais a gasolina que tá um absurdo, né, minha gente, agora. Você vai se deslocar até a obra, vai correr risco, porque quando a gente está no trânsito, a gente está correndo risco. Vai ficar na obra mais 1 hora, 2, vai voltar, ou seja, perdeu uma tarde. E aí você acha que está cobrando bem, que está certo. Uau, fechei um pacote de 10 visitas. Mas a verdade é que vai chegar no final do mês e a conta não vai fechar. E o pior, você não vai conseguir buscar outros clientes. Porque você vai estar envolvido com aquele problema ali, com aquela obra. Achando que você tá, uau, tô cheio de trabalho, cheio de projetos, cheio de tudo. Só que aí você passa aquele mês todo, né, se dedicando, lá empolgado. Chega no final do mês, não sobra. Aí vem a frustração. Poxa vida, mas o que tá acontecendo? Fechei um pacote, fechei mais um projeto, fechei isso, fechei aquilo. E ainda assim não tá sobrando nada pra mim. Alguma coisa tá errada? Sim, está errado. Você não sabe quanto que custa a sua hora. Você não sabe quanto que custa o seu tempo. Você não sabe quanto tempo você leva para fazer um projeto. Não tem como, gente, termos lucro se você não souber o tempo que você gasta para fazer um projeto. Ai, Yasmine, mas como é que eu vou saber o tempo que eu gasto num projeto? Começa a anotar. Sentou para projetar, começa a anotar. Ó, comecei o estudo preliminar, fiz a planta tal, Y, Z. Tantas horas nessa, tantas naquela. E vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando.
Vai chegar no final do projeto, você vai ter uma quantidade de horas trabalhadas naquele projeto. Aí você vai pegar o quanto você cobrou, vai descobrir o valor da sua hora, né? Vai multiplicar e vai descobrir se você cobrou bem. E o cobrar bem é o quê? É eu ter condições de pagar o meu salário mensal, porque sim, a gente precisa ter um salário, né? Não é tudo que entra que é meu. Não, eu preciso ter um prolabore. Inclusive, se eu não definir qual é o meu prolabore, como você espera bater metas, né? A minha meta, não existe meta realizada sem meta definida. Se o seu sonho é ganhar 10 mil reais todos os meses de prolabore, o que você tem que fazer para chegar nisso? Né? Qual é o caminho que eu preciso trilhar? Primeira coisa é você entender sua hora, seu tempo. Caso contrário, é um tiro no escuro. Caso contrário, é capaz de você já estar ganhando os 10 mil reais e mesmo assim não tá sobrando. Porque talvez você tá gastando tudo com a produção dos projetos porque tá errada a conta. Entende? Não é só cobrar o valor que você quer. É entender se esse valor está dentro do seu custo. E cada um de nós vamos ter o nosso custo, né? De acordo com a nossa vida, a nossa realidade, a nossa equipe, nosso dia a dia. Alguns têm equipe, outros têm espaço físico, outros trabalham home office. Aí vai ter sempre uma variação. Por isso que é algo bem pessoal definir isso.